Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TecnoGus e hoje a gente vai fazer o banco de dados para o projeto do mercado. O banco de dados que nós vamos utilizar nessa videoaula é o SQL Server, que já foi muito utilizado aqui no canal e eu vou trazer aqui para vocês novamente. Nessa videoaula nós vamos estar fazendo 3 tabelas, uma de mercado, uma de caixa e uma itens de venda. Então vamos lá pessoal, vamos começar. Primeiramente nós vamos abrir o nosso SQL Server. Ele vai estar aqui, eu vou criar um novo banco aqui. Que vai se chamar mercado. Vou colocar sistema de mercado. Vai estar executando e criando o nosso banco. E depois disso, pessoal, nós vamos ter que fazer um relacionamento entre as tabelas. Só queria também deixar aqui, pessoal, para dizer que no próximo vídeo eu vou mostrar uma coisa que nós vamos precisar fazer nesse formulário. Aqui nós já havíamos criado esse formulário aqui, certo? Então, nós vamos ter que adicionar um botão, que é o botão de consulta. Nesse botão, ele vai chamar um outro formulário, que é o formulário 4, que vai ser um formulário para alterar e excluir e selecionar. Ele vai funcionar para essas três maneiras de visualizar o que tem dentro do SQL Server. Então, mas isso daí eu vou deixar por uma outra videoaula para vocês verem. Então vou minimizar aqui, o banco já está criado aqui, ó, vou atualizar ele aqui. Ele já apareceu pra gente. Agora vamos lá. Abrir a tabela, não tem nada, nós vamos criar. Apertar em tabela. Ele vai aparecer assim pra gente. Nome da coluna. O nome da coluna nós vamos começar pelos itens de venda. Então nós vamos começar pelo caixa, na verdade. Nós vamos colocar o ID de venda. Lembrando, pessoal, que essas informações que eu estou colocando no SQL Server tem que estar igual ao que está no nosso projeto. Então eu vou vir aqui, ó, na tabela de itens de venda aqui na nossa e vamos ver como está. Tá como aqui em cima, como a tabela de caixa está como ID de venda, então está certo. O tipo dela é inteiro. E ela não vai permitir nulo. E eu vou colocar ela como chave primária. E aqui de baixo eu vou colocar valor total. Então eu vou colocar como está lá. Deixa eu ver se está certo. Está. E ele vai ser decimal 18,0. O que significa esse decimal 18,0? É que ele vai permitir 18 casas e após da vírgula ele não vai permitir nenhuma. Se eu colocasse, por exemplo, 18,2, ele ia permitir duas casas após da vírgula, mas eu vou deixar como 18,0. Então, ele não vai também permitir nulo. Opa, vou salvar aqui. Eu vou salvar com o mesmo nome que está aqui, ó. Então eu vou colocar caixa. Concluímos a nossa primeira tabela. Ela vai aparecer aqui quando nós atualizarmos. Agora vamos criar a segunda tabela, que é a de itens de venda, que é aqui de baixo. Eu vou colocar o ID de venda, tá certo? Com o mesmo jeito de se escrever aqui. O ID de venda foi o primeiro, agora o ID de produto. Que ele vai ser do tipo inteiro também. A quantidade
que vai ser inteiro, int, e o valor, que é o valor total no caso, que ele vai ser decimal. Colocar como chave primária essas duas, tanto a de ID de venda como ID prod, e vou salvar elas como itens de venda. Vou voltar aqui um pouco, itens de venda, mais uma tabela feita. Vou atualizar. E agora a última tabela, que é a tabela de cadastro, tabela de inserir, que é a tabela de mercado. Então nessa tabela vai ter o ID prod, que é o do ID do produto. Ele vai ser do tipo inteiro e ele não vai permitir nulo. Ele vai ser uma chave primária. Ele vai ter também nome. Nome eu vou deixar como Varchal, que é como se fosse, que é no C Sharp o string. Vou deixar como preço, mas na verdade vou deixar como preco, que quando essa cedilha é uma letra especial, é um caractere especial. Eu vou deixar como float, que ele vai receber qualquer tipo de valor. E quantidade, que é o quant. E eu vou deixar como int, inteiro. Aqui criamos a tabela de mercado. Mas como nós havíamos feito aqui, visto no mercado, desculpe, precisa de uma imagem que nós vamos utilizar no Picture Box. Então, nessa imagem, nós vamos estar colocando imagem e o tipo dela é binário. Vou colocar, deixa eu ver aqui se é binário ou var binário. É var binário max, que esse var binário max serve para quê? Esse var binário max, ele serve para o máximo de binários de uma imagem. Ou seja, uma imagem, ela tem os seus bits. Então, ela vai esse tipo de dado vai transformar ela em binários e vai colocar o máximo que puder. Por exemplo, se uma imagem for muito grande, se eu colocar, por exemplo, var binário 50 e a imagem tiver mais que 50, ela não vai aguentar. Então ela já vai dar um erro no C Sharp. Mas como eu deixar max, é o máximo que ela pode suportar. Então qualquer imagem que eu colocar, ela vai conseguir suportar. Vou salvar essa tabela aqui como mercado. Deixa eu ver se está do mesmo jeito lá no nosso mercado. Isso, mercado. Exatamente da mesma forma. Ok. Criamos as três tabelas do nosso sistema de mercado. Agora, nós vamos relacionar, como mostra aqui, este banco não tem nenhum ou mais objetos de suporte necessário para fazer o diagrama de bancos utilizados. Deseja criá-lo? Sim, nós desejamos criar o diagrama, onde que nós vamos relacionar as nossas três tabelas. Apertar em novo diagrama, ele vai mostrar as três tabelas que eu tenho. Eu vou adicionar as três. Vou fechar aqui e vou maximizar aqui. Ele vai aparecer desse jeito pra gente. O que nós devemos fazer? Nós devemos incluir o que, digamos assim, que seja igual. Então, por exemplo, como nós vamos relacionar o ID de produto, que são os produtos, com os itens de venda, então eu pego a chave primária dele e coloco no ID prod dele. Esse daqui pode ser que no seu dê já erro. Só que o erro que pode dar é que talvez os tipos de dados não são iguais das duas tabelas. Para ser igual, para dar certo, tem que ser igual
das duas tabelas, o tipo de dado. Então, se uma for inteiro, a outra também tem que ser inteiro. Aqui no nosso caso deu certo. Nós relacionamos o ID produto com o ID produto de itens de venda e sobrou aqui o caixa, que é o ID de venda. No caso, nós vamos estar vinculando o ID de venda de caixa com o ID de venda do item de venda. E esse daqui, pessoal, foi o nosso relacionamento entre as tabelas. Aqui eu vou salvar, ele vai me pedir o nome do meu diagrama, eu vou colocar sistema de mercado, sistema mercado, e vou apertar OK. Ele vai perguntar se eu desejo salvar, eu vou apertar aqui sim, e ele salvou pra gente, pessoal. Caso você também esteja fazendo comigo esse sistema e as tabelas do banco de dados, caso você tenha feito algum erro aqui ao fazer o banco de dados, você só precisa, você não tem como modificar aqui. Por exemplo, eu quero modificar o valor total, eu escrevi de uma maneira errada, quero deixar valor total. Se eu for tentar cancela, se eu for salvar, ele vai salvar normalmente aqui. Podemos ver aqui, ó, valor total. Só que se por acaso eu tentar acrescentar alguma coisa, ele vai me dar um erro, porque ele vai falar assim: não é permitido salvar as alterações. Aí se eu apertar salvar arquivo de texto, ele vai mostrar um tipo de arquivo aqui no meu Windows, e isso daqui não é não é bem o que nós queremos. Então apertamos OK aqui e vamos ver como que tá o caixa, que é o valor total. Isso. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de banco de dados. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e venham participar da nossa série, que ainda continua até hoje. Nós ainda vamos mostrar muita coisa, podemos dizer assim. Vamos mostrar o cadastro dos produtos na tabela e também nós vamos mostrar a funcionalidade do programa todo, porque até agora nós só colocamos os códigos, mas no final da playlist que vai estar criada aqui no canal, você vai poder ver a funcionalidade de todo o mercado, do sistema de mercado. Então é isso, pessoal. Beleza? Valeu!